Carta de Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Sabeis isto, meus amados irmãos, diz Tiago, na sequência do verso 18, em que Tiago diz, segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus, Ele, o Senhor, nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. E na sequência disto, sabendo isto, Tiago diz que todo homem deve ser pronto, por um lado, para ouvir, mas deve ser tardio para falar, para se irar. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Sabendo que fomos gerados pela palavra da verdade, devemos ser prontos a ouvir, tardios para falar, tardios para nos irarmos. Todo homem seja pronto para ouvir significa o quê? Será que é apenas ser um bom ouvinte, não falar? Provavelmente não. Esse não é o contexto aqui. O que Tiago está a dizer é que devemos ser prontos, rápidos para ouvir, para conhecer a palavra de Deus. Ou dito de outra forma, o que Tiago está aqui a afirmar é como é que nós reagimos à palavra de Deus. Como é que devemos estar prontos, dispostos para ouvir a palavra de Deus. Ele está a dizer que devemos aproveitar todas as oportunidades para conhecer a palavra de Deus, para conhecer a sua vontade. Quem não tem qualquer desejo de ouvir a palavra de Deus é muito provavelmente alguém que ainda não nasceu de novo, ainda não foi gerado por essa palavra da verdade. Não é um crente verdadeiro, porque os verdadeiros crentes correm para ouvir a palavra de Deus. Desejam ler a palavra de Deus. Querem aprender da palavra de Deus. Como o Salmo 119, o maior salmo na Bíblia, expressa de uma forma notável este desejo do crente verdadeiro em conhecer, em meditar, em ouvir, em guardar a palavra de Deus. Mas todo homem seja tardio para falar, significa o quê? Será que é falar pouco apenas? Provavelmente não. Esse não é o contexto aqui. O que Tiago está a dizer é para sermos tardios em querer falar a palavra de Deus, em expor a palavra de Deus. Devemos querer mais ouvir do que sermos nós a falar. Aliás, o apóstolo Tiago afirma isso no capítulo 3, no verso 1. Meus irmãos, muitos de vós não queirais ser mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. No crente verdadeiro há um temor quando fala, quando prega. Há o temor de que ele possa não ser fiel à palavra de Deus. De acordo com Tiago, o crente verdadeiro deve ter pressa em ouvir a palavra de Deus, mas deve ser muito cauteloso em se oferecer para estar no lugar de pregador, no lugar do ensino. Provavelmente para quem Tiago escrevia, para esses irmãos para quem Tiago se dirigia, provavelmente havia pessoas que queriam dar a sua opinião, o seu entendimento sobre as coisas espirituais. Por isso ele diz no capítulo 1, versículo 26, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Todo homem seja pronto para ouvir a palavra de Deus, tardio para falar. E todo homem seja tardio para se irar. Isso significa o quê? Dentro do contexto, que é a atitude do verdadeiro crente diante da palavra de Deus, parece que ele está a dizer que todo homem deve ser pronto para ouvir, desejar ouvir e ler a palavra, deve ser tardio para dar a sua opinião sobre a palavra, ou qualquer assunto da palavra, e também, quando entende a palavra de Deus, deve ser tardio em ficar irado. Deve ser tardio em ficar irado porque a palavra foi contra o que ele achava, ou então porque ele vê nos outros aquilo que é contra a palavra de Deus e ele fica irado e quer que todos entendam como ele. Há momentos em que nos podemos ressentir em relação ao que alguém ensinou. Há momentos em que vemos algo que está errado, mas devemos ser pacientes, e muito,
cautelosos para nos irarmos. Porque, acima de tudo, o homem deve ser tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A resistência, o ressentimento, a ira contra o erro, não produz o que agrada a Deus, o que é reto diante de Deus. Há uma ira santa. Mas o que Tiago está a dizer aqui é que o verdadeiro crente vai ser tardio para se irar. Vai ser tardio a ter ressentimento, a ter animosidade. Quando alguém diz algo que não queremos ouvir, ou quando aquilo que a palavra de Deus fala confronta o nosso pecado.